E ontem, gente, eu abordei com vocês o Marcos Uchoa dando uma aula sobre Copa no Catar. Ontem eu entrevistei ele no DCM e ele falou algumas coisas muito interessantes também sobre a Copa. Eu queria mostrar para vocês aqui, antes da gente fechar, um trecho da entrevista de ontem. E eu peço para vocês, curtam, compartilhem e manda R$5 aí se você gostou dessa live, se você quer que eu fale mais assuntos importantes na nossa live, que vocês possam acompanhar aqui o que é muito importante de tudo que a gente está conversando aqui com vocês. Eu vou pegar aqui um trechinho da entrevista ontem com o nosso querido Marcos Uchoa. Deixa eu só deixar aqui no ponto. E vamos assistir junto, gente, que é muito importante. O Carlos Tietê falou, é isso mesmo, o Julian Assange foi preso por falar a verdade. Isso é muito triste e é muito verdadeiro, infelizmente. Vamos ver aqui um trechinho dessa entrevista bacana que eu fiz ontem lá com o Uchoa. Aqui hipnotizado pela fala do Uchoa, todo mundo prestando atenção. E que vão ser muito mais inteligentes que as nossas, né, Pedrinho? Exatamente. Nós não temos nível para conversar com o Uchoa. O Daniel está perguntando aqui, Uchoa, você pode comentar o papel do pai do Neymar na formação dele? O Júnior Nunes pergunta, e os 88 milhões de sonegação? E aí tem uma pergunta do Alcides Zad bem provocativa que eu queria saber se você concorda. Ele vai terminar como o Robinho, Marcos? Não, vamos começar aí por parte aí. De trás para frente. O Robinho fez uma coisa horrorosa, né? Horrorosa. Participou de um certo estupro coletivo, né? Agora, isso é muito mais comum do que as pessoas pensam em termos de futebol, de jogadores de futebol e em esporte em geral. Eu não estou falando só de Brasil, estou falando dos Estados Unidos, por exemplo, de outros países. Quer dizer, existe uma camaradagem entre homens que jogam juntos, em que muitas vezes o transar ou pegar uma mulher, uma jovem fã, ou uma prostituta, ou alguma coisa, e existir um sexo em que todo mundo, de certa maneira, usa essa pessoa, essa mulher, de uma maneira em que faz parte de uma farra entre eles, isso é um fenômeno muito comum. Se é uma prostituta, se não é, se é uma fã, se a fã quer ou não quer, eu não estou entrando no mérito, mas é uma coisa muito esquisita. Essa necessidade, eu diria, quase que ali não é sobre transar, não é sobre sexo, é sobre demonstrar poder e sobre estar junto com os teus parceiros usando mulheres. Esse é um dos problemas, na verdade, de muitos jogadores jovens, porque, de fato, e você vê, é muito comum, né? São jogadores que muitas vezes, né, a maioria das vezes, não são necessariamente bonitos e com mulheres lindíssimas. Casados, quando casam, estou falando, ou quando namoram. Quer dizer, de fato, as mulheres muito bonitas se aproximam desses jogadores porque eles têm dinheiro, têm fama, enfim, isso também atrai a muita gente. É um tipo de... é um interesse. Eu diria que, obviamente, é um interesse, né? Não é uma coisa de uma paixão pessoa com pessoa normal. É algo bem diferente. Mas é comum. O Robinho foi pego, e foi pego não simplesmente porque ele fez, mas depois as conversas dele no telefone, os áudios da conversa dele. A maneira como ele se referia a ela, isso pegou muito mal para ele no julgamento. Enfim. Então, mas eu não acho e espero que o Neymar nunca copie o Robinho. Em relação à sonegação, também aí eu quero dizer que também isso não é um problema do Neymar. Quer dizer, o Messi sonegou, o Cristiano Ronaldo sonegou, e foram pegos pelo fisco espanhol e tiveram que pagar grandes multas. Existe essa sonegação que ele está se referindo, foi uma sonegação aqui no Brasil. Muitas vezes você pega e aí vamos chegar para o pai do Neymar, uma família de um jogador humilde vem de um meio onde investimentos em offshores, em paraísos fiscais, não fazem parte da vida dessas pessoas. Elas não têm ideia do que se trata. Mas quando os contratos aparecem com muito dinheiro, vem um monte de gente para aconselhá-los. Olha, você pode fazer isso para você não pagar tanto imposto, você pode transformar isso em direito de imagem e não salário. Tem várias maneiras disso ser feito, várias maneiras ali estão na fronteira, né, do que é legal e o que é ilegal, né? Isso não é feito, isso é basicamente feito por gente muito rica, não é uma coisa do mundo do futebol, porque os paraísos fiscais são
escândalos assim na civilização mundial, que agora, como atende a pessoas muito ricas, ninguém quer fechá-los, né? De verdade, ninguém quer. E aí, o pai do Neymar, eu acho que tem duas coisas. Uma, o pai do Neymar tem algo de uma vaidade enorme, né? Se você pensa bem, ele obriga o Neymar a se botar na camisa Neymar Júnior. Quantos Neymares? Eu nunca tinha conhecido um Neymar na vida, nunca ouvi falar, não é um nome comum. Ney até é um nome mais comum, mas Neymar não é. Então, é muito bacana o que ele explica sobre o Neymar nessa entrevista, gente. Por isso que eu estou selecionando aqui alguns cortes também para explicar. E ele fala, o Shoa também fala muito sobre política externa. Eu vou ver se eu acho aqui o trecho para mostrar para vocês. Mas olha só, vou pegar aqui um minutinho. Vamos aqui avançar um pouco só para a gente ver esse trecho. Os fãs do Renzo estão em peso aqui. Paulo Antônio Henrique lhe mandou: pois é, então meritocrático que reproduz o sistema e não transforma nada. Tá falando do Neymar. Salme Lula, sobrinho, tomara que o Neymar não tenha que bater um pênalti como o Zico em 86. O Gilmar pede para você comentar. O Shoa, comente, por favor, o dinheiro na família do Neymar só serviu para desestruturar toda a família. E se puder, compare com Adriano Imperador. Você acha que cabe comparação? Não, acho que não. De verdade, não. A família do Adriano não teve presente, né, na vida, digamos, financeira. Vou adiantar um pouquinho mais. Na gestão. Muito importante. Elias mandou: a cereja da antipatia do Neymar é o seu bolsonarismo e o Ronaldo Fenômeno está errado sobre política, porque ele também é bolsonarista, por isso a defesa. Queria que você comentasse isso, Shoa, e mais um superchat que chegou aqui do Antônio Vasques. O Shoa, e aquele 7-0, sendo que a Argélia foi roubada pelo juiz para a Alemanha para passar da fase em 2014? Perguntando um jogo específico lá atrás. Olha, esportivamente, gente, é um fenômeno que sempre aconteceu e que eu acredito que sempre vai acontecer. O time pequeno sempre vai sofrer com o time grande em termos de arbitragem. Quer dizer, o juiz é humano, o juiz pensa que ele será punido. Deixa eu ver aqui, acho que é mais para o começo que ele fala um pouco sobre o Catar. De pouco tempo atrás que estavam na pobreza. Então, há um incômodo maior, eu diria, do que se ele tivesse, por exemplo, se posicionado a favor do Aécio lá atrás. Não sei se eles... Não, eu não diria que isso acontece, não. Eu acho que o futebol, ele é... digamos assim, como ele esporte, é eu não estou falando negócio dos caras. Não, certamente está muito bem. Quer dizer, não, de verdade não. O futebol é tão popular, o futebol está em primeiro e o segundo está em oitavo. Assim, a distância de futebol para um outro esporte popular, basquete da vida, é muito, muito grande. É um certo exagero se dizer que o esporte é no mundo todo, que se você pega aqui na Índia, as pessoas não estão nem aí para futebol, e na China também não estão muito, estamos falando em quase metade da população do planeta, gente, que não está muito aí para futebol. Então, é um certo exagero. Mas, de uma maneira geral, é verdade que o futebol é a cultura, né, mundial hoje é esporte. De uma medida que a música não é mais, que o cinema não é mais. Quer dizer, você tinha um grande artista no passado, ou você tinha um grande cantor, como Frank Sinatra, ou os Beatles, todo mundo comprava o disco, ouvia as músicas, os hits desses cantores. Hoje a música está muito mais dividida, muito mais pulverizada. Então, o que você gosta, de repente, eu posso nem conhecer, coisa que no passado era um pouco inimaginável, né? E você nota agora, com os nossos ídolos, né, históricos, né, todo mundo fazendo 80 anos ali, você falou, né, Renzo, do Gil, o Gil é desses caras que não tem quem não conheça. Mas um Gil que esteja aparecendo, digamos, um talento similar ao Gil que estivesse aparecendo agora, ele já não vai ter esse tamanho, necessariamente, porque o mundo se pulverizou em termos assim de possibilidades e de interesse. Mas o futebol não é isso. O futebol continua a ser o único produto, provavelmente, de televisão que ninguém quer ver depois. Ninguém grava jogo de futebol para ver daqui a 2 dias. Não existe isso. Quer dizer, existe alguém, mas estou falando assim, todo mundo quer ver ao vivo. E por que se quer ver ao vivo? Isso é muito, muito valioso para a televisão aberta e para a televisão de uma maneira geral. Porque isso é um público cativo. Até porque o esporte tem algo muito particular. Você vai num restaurante que se você adora e de repente esse restaurante fica ruim, você não volta mais. Você não faz isso com o teu clube, você não faz isso com o teu time. Quer dizer, você não deixa de ser Corinthians, Flamengo, porque você está numa fase que não se ganha nunca. Até para aqueles times que ficam décadas sem ganhar, o torcedor ele é fiel. Isso vale ouro em termos de negócio, né?
Então, isso explica um pouquinho. Agora, você está vendo realmente, em termos de profissionalização do futebol, até aqui no Brasil, quer dizer, um fenômeno que é muito claramente o poder do dinheiro. Quer dizer, vocês não são tanto de futebol, mas a gente está passando numa fase em que o Flamengo aqui no Rio e o Palmeiras em São Paulo tem elencos tão melhores e tem dinheiro para isso, que eles, a cada ano, eles são os campeões. E, portanto, a cada ano eles ganham ainda mais dinheiro e, portanto, a diferença entre os dois e os outros fica cada vez maior. Então, a chance hoje de um outro clube ganhar um torneio importante diminui muito, 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 e a cada ano que passa isso aumenta. Isso é uma coisa que você já vê na Espanha, né? Real Madrid com Barcelona, você vê na Alemanha, que aí é praticamente só o Bayern de Munique. Você tem essa coisa de que o dinheiro que vai passando de ano para ano vai acabando com uma coisa que é inerentemente necessária em esporte, que é a competição. Que é, de fato, você está ali assistindo uma coisa que existe a possibilidade de um resultado diferente. O futebol entrega isso, né? A gente está vendo aqui nessa Copa do Mundo. O Japão ganhou da Alemanha, quer dizer, resultados assim um pouco... A Argentina perdeu da Arábia Saudita, mas o futebol ainda permite isso num jogo, mas não num campeonato, entendeu? Quer dizer, a Arábia Saudita não será campeã, né? O Japão não será campeão. Quer dizer, ganhar um jogo de um grande é uma coisa que esse esporte chamado futebol permite. No basquete você não vê zebras, em vôlei também você não vê zebras, é muito mais difícil. Enfim, então, o esporte, com toda a confusão da gestão, é um produto muito, muito, muito bem sucedido para ser ameaçado por conta do excesso de dinheiro. Porque existe ainda um público cativo. E aí, só para encerrar, para vocês terem uma ideia de como isso está acontecendo, por que será, pessoal, que o futebol feminino ganhou tanto cartaz nos últimos 2, 3 anos? Porque é um público ainda a ser conquistado. Entre os homens, com exceção do Renzo e do Pedro, a maioria dos homens curte não, e futebol. mesmo a gente consome por osmose também, né? Não, acaba sendo. Mas entre as mulheres, você tem uma possibilidade de aumentar muito esse mercado, entendeu? E por isso, então, você vê a Copa do Mundo, a Globo botando mulheres para narrar. Claro que existe algo muito, muito bom, que é o reconhecimento de que é importante que as mulheres participem também. Mas existe também dinheiro nessa história, né? Essa história não é só altruísmo, não é só política, no sentido de mudança de costumes. Ela também tem uma raiz aí ligada a dinheiro. Vai lá, Renzo, desculpa te interromper. Essa foi uma entrevista muito bacana que eu ainda vou mostrar mais para vocês essa semana, gente, outros trechos, porque ela fala muito sobre Copa do Mundo e o Show é um cara plenamente capacitado, quase que o Flow Podcast leva ele para o Catar, o Igor do Flow tá cobrindo a Copa localmente por lá, e a gente vai abordar esse assunto que é muito importante para todos ficarem muito bem informados.